Essa é a apresentação do problema do trabalho 3, do grupo 2, da disciplina de EM 423, resistência dos materiais. Nessa parte inicial, a gente vai apenas esboçar um pouco do trabalho, de características do nosso trabalho. Nosso grupo é o 2, composto pelo Christian, pelo Frederico, Maria Júlia, William e o Thales. Aqui, como eu disse, é uma parte inicial que eu vou apresentar a parte das convenções e das unidades de medidas nesses 5 pontos que nosso programa aborda. O primeiro ponto é a orientação dos dias cartesianos, que a gente trabalha com orientação tradicional, em que o x é positivo para a direita, o y é positivo para cima. Nessa parte, os elementos do nosso programa que usam desse tipo de orientação são as forças e os torques. No que diz respeito à orientação dos ângulos, também fazemos na orientação tradicional, em que no sentido anti-horário o nosso ângulo é positivo, e no sentido horário, aqui em direção ao quarto quadrante, o nosso ângulo é negativo. No entanto, nos momentos, a gente não utiliza essa mesma orientação dos ângulos. A gente faz uma coisa mais intuitiva, em que o momento ele é positivo se ele tem um sentido horário, e ele é negativo se ele tem um sentido anti-horário. Quando a gente fala da área da seção transversal, a gente trabalha em metros quadrados, e quando a gente fala do momento de inércia de área, tratamos em metros a quarta. O módulo de cisalhamento e o módulo de Young, a gente trata em gigapascal, que é bastante utilizado em resistência dos materiais. Agora, as limitações do nosso programa continuam a mesma desde o primeiro trabalho, né, com os acréscimos do segundo e do terceiro, que a gente só pode trabalhar com uma carga distribuída, porque quando a gente põe mais de uma, os esforços internos, os gráficos não ficam de um jeito muito bem esperado, eles ficam meio ruins. E as funções de distribuição de carga, a gente também trabalha com o grau de 0 a 9, mais que isso começa a demandar muito do computador e muito tempo de execução do nosso programa. Eu vou apresentar o problema que vai ser resolvido nessa última etapa do trabalho. Ele é muito semelhante ao da segunda etapa do trabalho, então muitos dos valores que foram calculados naquela etapa são os mesmos para essa. Então, essa é a barra, que ela tem esses dois apoios, essas forças de torque que são aplicados sobre ela, e essa carga distribuída também é aplicada sobre ela. É possível calcular esses valores de área e de momentos de inércia, e a partir desses cálculos que foram feitos na etapa anterior, é possível encontrar essas reações da barra e esses esforços internos. Para essa etapa, é possível dividir a seção transversal, que é circular, da barra, em 4 pontos, A, B, C e D. Uma seção circular com raio 50 milímetros, e com isso é possível calcular a tensão normal causada pela força normal, essa é a equação, tensão normal causada por momento para cada um desses pontos, a tensão normal resultante para cada ponto, a tensão de cisalhamento por força cortante para cada ponto, tensão de cisalhamento causada por torque para cada ponto, tensão de cisalhamento resultante para cada ponto, e também a tensão de cisalhamento máxima e as duas tensões principais, sigma 1 e sigma 2. Além disso, é possível achar os coeficientes do critério de von Mises e do critério de Tresca. E, por último, é possível encontrar as deformações normais e de cisalhamento. Para esses valores, não foi colocada a equação completa, porque ela seria muito extensa, mas aqui é tomado como exemplo x igual a 2,5 metros, para que fosse demonstrado quais que são alguns dos valores que vão ser encontrados e depois comparados com os valores obtidos nos gráficos. Então, a tensão normal tem esse valor para todos os pontos, a tensão normal causada por momento tem esses valores para cada ponto, a tensão normal resultante, a por força cortante, a tensão de isolamento por torque, a tensão de isolamento resultante, a tensão de isolamento máxima, principal mínima, o critério de Tresca, de von Mises, as deformações normais para cada ponto e, por último, as deformações de isolamento. Então, agora a gente vai fazer a execução do programa, né? A gente vai estar fazendo esse mesmo programa que foi apresentado agora há pouco. Então, a gente vem aqui no nosso terminal, né? Vamos dar uma limpada aqui, a gente está na pasta do nosso programa. A gente vai na pasta Source, começa o Octave. A gente roda o script main, que é onde começa a nossa aplicação. E a gente vai descrever todo o problema, né? Então, a barra tem 10 metros, a gente quer sim que seja tridimensional, a gente quer mostrar as dimensões.
a nossa barra é um círculo de raio de 50 milímetros. A gente está usando 50 de módulo de Young, 75 de módulo de cisalhamento. Tinha duas forças, né? Magnitude 30, posição 3, 670 graus. E uma força de 50 na posição 8, 0 graus. Não tem momento, tem um torque. O torque é de menos 70. E está na posição 0, né? A gente tem duas fixações, um pino na posição 2 e um rolete na posição 8. Uma carga distribuída que vai de 6 a 10, o grau da carga é 1, o primeiro coeficiente é menos 6, e o coeficiente linear é 1. Nesse ponto a gente já tem alguns gráficos, né? É equivalente à parte 1, não vou me prender muito a eles. A gente quer calcular a deflexão e todas as outras coisas. A gente tem que definir de novo a carga como forma de singularidade, né? Então a gente só precisa de uma singularidade para a nossa carga. E os parâmetros são estes. Mais alguns gráficos são gerados aqui. Eu mostro aqui para você também quais são os pontos que a gente está fazendo os cálculos, certo? Então a gente tem A e C aqui simétricos um ao outro e B e D simétricos um ao outro. A tensão de cisalhamento máxima, repare que a gente pediu em Pascal, então é 200 megapascal no nosso problema, né? Então é 200 milhões. Mais alguns gráficos são gerados. O módulo de rigidez, a gente está usando os valores para o cobre, então 44,7 módulo de rigidez, e de elasticidade 119 em GPa, né? Mais alguns gráficos vão ser gerados nesse processo. Você pode ver que em alguns planos não há deformação nesse problema, né? Em alguns há, tem tudo aqui plotados para cada um dos pontos, para cada plano, para cada deformação, né? Em cada eixo. Bem completo aqui. Eu não vou passar por todos os gráficos, né? Mas você também pode ver aqui interessante que no critério de falhas, né? Aqui no ponto 8 começa a aumentar a periodicidade, né? Que é um ponto onde tem um rolete lá também. E aqui você pode analisar todos os critérios aqui em mais detalhe. Todos os gráficos são plotados, tem mais de 30 gráficos aqui e a gente pode explorar. Eu vou apresentar como são calculadas as tensões da barra. Primeiramente, são avaliados em diversos pontos da barra: a força normal, força cortante, o momento, o torque. E esses valores são utilizados para encontrar as tensões nesses pontos da barra. As tensões são representadas por um vetor de 4 linhas, e cada uma representa um dos pontos que está sendo avaliado. Então, ponto A, primeira linha, ponto B, segunda linha, ponto C, ponto D, a terceira e a quarta linha, respectivamente. Então, a tensão normal, ela é causada pela normal, ela é a mesma em todos os pontos, que é o valor de N da força normal dividido pela área. A tensão normal causada pelo momento, ela é diferente nos pontos, ela é zero para os pontos B e D. A tensão de desalinhamento causada pela força cortante, ela depende do formato da seção transversal da barra, então aqui ele avalia se ela é circular ou se ela é circular vazada. E por último, a tensão de desalinhamento causada por torque vertical, ela vai ser zero nos pontos A e no ponto C, que estão em cima e embaixo da seção transversal da barra. Com isso, é possível calcular o σx, o tal xy e o tal xz para cada um desses pontos. Com isso, é possível calcular o tal a tensão de saneamento máximo e as tensões principais σ1, σ2. Esses valores são, então, plotados com essas funções plot normal e plot de cisalhamento. Agora, para calcular as deformações no nosso problema, vimos em aula que para calcular as deformações normais, que são responsáveis pela contração ou expansão da peça, pode ser calculada através de 3 equações, uma em cada direção, sendo que elas são em função de duas constantes, que é o coeficiente de elasticidade e o coeficiente de Poisson, e em função das variáveis de tensões normais
em x e y e z, lembrando que pelo nosso problema apenas a tensão normal na direção de x ele é não nula. E para calcular a deformação gerada por cisalhamento, que altera os ângulos da nossa peça, temos essas três equações aqui, sendo que elas são em função de uma constante de rigidez e da tensão de cisalhamento. Lembrando que apenas as tensões de cisalhamento em x, y e em zx são não nulas. Por fim, a gente criou esse texto de programa aqui, que a gente pede os valores de constante de rigidez e de elasticidade. E com esses dois valores, a gente calcula a razão de Poisson. E por fim, a gente calcula deformações normais em x, y e z e as deformações de cisalhamento. E por fim, plotamos 6 gráficos, sendo que cada gráfico é uma combinação de um tipo de deformação e uma direção. Por exemplo, deformação normal em x. E cada gráfico ele tem 4 curvas, sendo que representam os pontos A, B, C e D. O nosso programa também é capaz de lidar com critérios de falha. Para isso, a primeira coisa que a gente faz é coletar do usuário SY, basicamente a tensão de cisalhamento máxima do material e um ensaio de tração. Em seguida, olhando então para o critério de Tresca primeiro, a gente calcula o fator de segurança N, nessa linha aqui. Isso é basicamente resultado dessa equação aqui, que a gente pega então o fator de segurança e a tensão de cisalhamento máximo e combina as duas equações. O que a gente faz então para visualizar esse resultado é plotar os gráficos nos pontos A, B, C e D do fator de segurança em função de x, que seria então a posição da barra na horizontal. A gente faz a mesma coisa então para o critério de von Mises. A única diferença agora é que o fator de segurança é dado por essa outra equação aqui. Lembrando que sigma A e sigma B no nosso problema, na verdade, é sigma 1 e sigma 2. E, por fim, olhando então para a função de plotar um gráfico, ela é bem direta. Basicamente, coloca as legendas e plota, então, posição X e o valor, que no caso seria o fator de segurança.